Amigo internauta, qualquer atividade que um ser humano vai exercer, tem alguns conceitos básicos para que ele exerça essa atividade. Primeiro, ele precisa ter dom para aquela atividade. Cada ser humano tem jeito para uma coisa. Segundo, vontade de exercê-la. Terceiro, aprender essa atividade desde cedo e aperfeiçoar cada vez mais aquela atividade. Tanto do ponto de vista profissional, médico, advogado, engenheiro, um cantor, um artista clássico, um ator teatral e também os atletas. E ainda, o atleta no esporte, além de ter o dom, de ter o aprendizado, tem que ter o treinamento, alguém mais experiente que o ensine naquela atividade e corrija seus possíveis erros, uma boa nutrição desde criança, para que ele possa desenvolver aquela atividade com competência física e um preparo psicológico para que ele, exercendo aquela atividade com o dom que ele tem, também se concentre adequadamente para exercer a tal atividade. Eu estou falando tudo isso para dizer o quê? Como é que nós podemos exigir que esses heróicos atletas olímpicos, na maior parte deles, vindos de origem humilde, tendo lutado demais para poder chegar numa Olimpíada com dificuldade econômica, os pais trabalhando para sustentá-lo, condução para ir no treinamento, falta de patrocínio, falta de material adequado, e ainda assim conseguem superar tudo isso e conseguem obter um índice olímpico para ir numa Olimpíada como está ocorrendo em Londres. Ainda chegam lá e sabem que, se ganharem uma medalha, serão um dos poucos brasileiros que conseguirão uma medalha na Olimpíada de Londres, apesar de morarmos num país maravilhoso, com 190 milhões de habitantes, e com uma característica: nós, pela imigração, pela maneira que o Brasil, vamos dizer, se formou, nós temos aqui nesse país imigrantes de todos os lugares do mundo, América do Norte, América Central, da América do Sul, imigrantes da África como um todo, da Europa, da Ásia e do Oriente. Então, teoricamente, temos aqui no Brasil atletas para todos os tipos de atividade. O problema é que a nossa infraestrutura é quase zero. Tira o futebol de lado, todos os outros esportes são bancados com muito sacrifício, praticamente sem patrocínio. Esses patrocínios que aparecem na televisão agora, eles surgem para os grandes atletas ou então de pouco tempo para cá para aparecer na televisão. As empresas gostam de aparecer, é lógico. Mas, do ponto de vista governamental, está na hora de darmos condições para esses atletas desde criança, ao mostrarem competência naquele esporte, dar-lhes infraestrutura nutricional, educacional, de material, treinamento e, aí sim, forjar grandes atletas. Esse pessoal do Brasil chega numa Olimpíada como em Londres e, no mínimo, estão sob forte tensão emocional. Por quê? Porque sabem que a exigência é grande, sabem que se obtiverem uma medalha ou de ouro, de prata ou de bronze, serão heróis serão heróis aqui do nosso país. Por quê? Porque nós, um dos países de maior população no mundo, ainda somos muito vira-lata, sim, numa Olimpíada. Mas não é por culpa dos atletas. Esses atletas são grandes heróis, merecem todas as homenagens de todo o povo brasileiro. O que falta, sim, é estrutura, infraestrutura de forjar esses atletas, descobrirem que esses atletas existem e dar-lhes condições de trabalho. O Brasil é o único país no mundo onde o recordista mundial em salto triplo, foi o João do Pulo, sofre um acidente na estrada e perde praticamente, tem uma perna amputada. Qualquer outro atleta, em qualquer outro lugar do mundo, tem
cuidados governamentais para que isso não ocorra. O respeito que se tem pelos atletas fora do Brasil é muito grande. E aqui ainda cobramos desses atletas, exigimos e ainda falamos, oh caramba, na hora H entregou, na hora H a tensão, a pressão psicológica, o poder de concentração é muito importante. E esses atletas vêm de origem muito humilde. Esses atletas do judô, do atletismo, são pessoas de origem humilde, de muitos outros esportes. Chegam lá e ficam sob forte tensão emocional, sob grande pressão, e aí perdem o quê? A concentração. Então, para que, eu digo, é minha opinião e digo isso como médico, para que a Olimpíada do Rio de Janeiro, daqui 4 anos, tenha um bom desempenho brasileiro, nós já estamos 20 anos atrasados. Mas mesmo assim, nesses próximos 4 anos, desde já, tem que se pegar esses atletas todos e dar-lhes condições para que eles cheguem na Olimpíada com boas condições físicas, técnicas e mentais, principalmente mentais. Por quê? Porque esse pessoal vive sob tensão, esse pessoal vive sob pressão, e cobrança e vive sob dificuldade. Esse é o grande problema. Se o médico, para exercer sua profissão, tivesse a mesma pressão e a mesma dificuldade, ele não conseguiria exercer sua profissão de maneira adequada. A mesma coisa para o advogado, a mesma coisa para o jornalista. Uma medalha perdida por um americano praticamente não significa nada, porque os Estados Unidos ganham 60, 80, 100, 200 medalhas. Uma medalha perdida por um brasileiro significa muito, porque nesse momento que eu estou preparando esse boletim, temos uma medalha de ouro, uma de prata e 3 ou 4 de bronze. Quer dizer, cada atleta que imagina que poderá ganhar uma de prata, uma de ouro, fica sob fortíssima tensão. E sob muita pressão, ele não consegue desenvolver a sua atividade. Isso é clássico em qualquer setor. Então vamos parar de exigir tanto dos atletas, vamos cumprimentá-los, parabenizá-los e vamos começar a exigir sim de quem? Do governo, que nas escolas deem condições para que o povo seja bem alimentado, nutrido e daí se forjem grandes atletas.